Oi pessoal, aqui é Mauro, tudo bem? Hoje eu estou iniciando a arte final da quarta página do terceiro número de Puma. É uma página mais de diálogos, né? Com alguns personagens na fila, chegando. Eu acredito que vai ser uma página bem tranquila. Então, ela deve ser uma página mais fácil, mais veloz para eu poder finalizar. Eu espero que vocês gostem do trabalho. Então vamos lá. Essa semana eu estava procurando algumas coisas no YouTube para assistir. Na verdade, assistir não, né? Ouvir enquanto desenho. Eu tenho o costume de ouvir muitos podcasts, mas só que eles têm um momento que eles terminam, né? Eles acaba que eu tô com uma mania de, enquanto eu trabalho, enquanto eu desenho, eu tenho que estar ouvindo ou um podcast ou alguém falando. Então eu tenho uma série de podcasts que eu já tenho assinados no Spotify, só que chega uma hora que eles acabam. E aí eu opto pelo YouTube, que tem muitos vídeos que poderiam ser tranquilamente convertidos para um formato de podcast que não perderia nada. A questão do vídeo não agrega muita coisa, agrega mais o que as pessoas estão conversando. E eu tenho assistido bastante as coisas do Silvio de Almeida. Inicialmente, né, ele me foi apresentado meio que nos meios de comunicação e também na internet. Só que, assim, apesar da importância que ele tem, eu não me sentia muito interessado pelo conteúdo dele, sabe? E via pouco, assistia pouco as coisas que ele fazia. E aí o meu colega Marquinhos acabou meio que ressalvando que era importante, né? Tá ouvindo que o cara era foda, que ele trazia bastante ensinamentos, então passei a ter um pouco mais de atenção nas coisas que ele falava depois daquele incidente que aconteceu, aquele ato de violência que aconteceu lá no Carrefour, e como ele se envolveu, né, como uma pessoa para auxiliar na luta, e também uma resposta melhor do Carrefour com relação à violência que foi praticada lá. Hoje eu assinei o canal dele. Não que isso signifique alguma coisa, né? Porque tem muitos canais que as pessoas assinam no YouTube e tá passando um carro na rua. Que o pessoal assina e não necessariamente as pessoas vão conferir o que está acontecendo. Tem muitos canais meus que eu assinei, mas frequento pouco. Mas o canal dele tem me trazido entrevistas com algumas pessoas, algumas personalidades, e que eu tenho gostado bastante. E eu passei a gostar da fala dele, né? Ele tem uma fala bem tranquila. É engraçado, né? Porque ele consegue ter um conteúdo que é um conteúdo que demanda que as pessoas
tenho atenção pelo que ele tá falando, né? Ele é bem sério, mas ele é uma pessoa educada. E mesmo quando ele está sendo duro, ele ainda tem um tom de suavidade na fala dele que hoje me agrada bastante. Então, a maneira como ele chama as pessoas pro canal dele, deixa as pessoas falar, é até engraçado, né? Porque você vê alguns apresentadores de televisão ou que chamam as pessoas, mas não deixam as pessoas falar direito, meio que querem ser o centro das atenções. E ele não, ele deixa a pessoa falar, complementa, tá sempre atento ao que a pessoa falou. Então o Silvio de Almeida é uma coisa que pra mim tá a fala dele, né, e o conteúdo que ele anda trazendo anda me deixando bem feliz. E sempre que eu posso eu tô procurando acessar o canal dele para poder ouvi-lo. Seria interessante se ele tivesse um podcast. Seria bem útil para mim, né? E para outras pessoas também. Outra coisa que me veio à cabeça nessa última semana foi até uma coisa que eu estava conversando com a Luciana, né, a respeito de como a televisão mudou bastante essa questão de tentar manter a atenção das pessoas. A gente teve uma conversa breve sobre como o SBT, a Globo, né, o SBT inicialmente, né, e agora mais a Globo e a Record vem trabalhando seus programas que tem um aspecto ao vivo de uma maneira que eles pudessem manter a audiência. Então os apresentadores conversando entre si e tentar fazer com que a audiência não saia de um programa para o outro. Luciana tinha comentado comigo que o SBT já faz isso há anos e acaba que você não sabe quando começa um programa ou termina o outro, os dois já vão emendando. Na Globo ainda existe um comercial entre os programas, né? Os apresentadores até se conversam, mas de um programa para o outro sempre tem um intervalozinho. E ela me disse que no SBT o pessoal há tempo já não tem comercial entre os programas não. Eles deixam comercial para quando o programa já começou. E eles meio que fazem uma estratégia de passagem de bastão ali ao vivo. Então acaba que... E eu nunca tinha reparado isso muito bem, mas depois que ela me falou, agora eu lembro um pouco do Gugu, né? E lembro do Silvio Santos também. Então é uma coisa que o SBT já faz há muito tempo e as outras emissoras vêm um pouco nisso daí. Foi uma coisa interessante. Acaba que a Luciana consegue perceber as coisas com muito mais facilidade do que eu. E é legal quando você percebe umas coisas dessas, né? Mesmo que ajudado, mas é bem interessante. Eu tenho também trabalhado bastante ouvir esses podcasts e esses programas de YouTube enquanto eu estou pedalando. Arrumei uma bicicleta ergométrica que está me ajudando bastante para poder manter o meu peso. E os podcasts, esses canais de YouTube acabam me ajudando bastante, porque eu também não consigo, outra coisa que eu não consigo fazer sem ouvir um podcast ou ouvir algum tipo de programa das pessoas conversando e algum conteúdo,
enquanto eu faço exercício físico na bicicleta. Acaba que é bem engraçada essa questão do tempo, né? Porque quando eu tô pedalando sem som nenhum, eu geralmente faço meu exercício em meia hora, 35 minutos. Eu sempre tento fazer de 6 a 5 quilômetros pedalando. E aí, se eu fico esse tempo sem áudio, sem alguma coisa, aí fica muito difícil. Quando a Luciana está assistindo alguma coisa na televisão, eu até assisto junto com ela enquanto pedalo. E aí é bom que me distrai também. Mas quando eu tô sozinho, não posso ficar sem o podcast, não. É o tipo de coisa que me dá um nervoso, e o tempo não passa de jeito nenhum. Rapaz, difícil demais. São os novos problemas da modernidade. Antigamente eu conseguia fazer essas coisas sem precisar ficar ouvindo podcast nem nada. Tudo bem, a gente ouvia um rádio toca-fita, né, uma coisa assim, mas a gente conseguia ficar só com os nossos pensamentos. Hoje eu já tenho mais dificuldade para isso. E por falar em pensamentos, eu acabei tendo uma discussão com umas colegas de trabalho e acabou que uma conversa sobre espaços públicos, né, e de como é importante a gente ter informações sobre esses espaços públicos, se eles estão sendo bem cuidados, se eles têm equipamentos que atendem a população, se eles estão disponíveis para a população em locais em que a população demanda mais. Existe uma injustiça, né, na disposição desses espaços públicos. Acaba que populações com mais fragilidade ou em áreas suburbanas têm menos acesso a esses espaços. Essa página, pelo menos as linhas, né, de contorno estão finalizadas. Eu gostei muito. Esse quadro final aqui me deixou muito satisfeito. Foi uma página simples, mais rápida do que as demais, né? Acaba só mostrando personagens, diálogos. Para reticular também vai ser bem tranquilo. Então eu acho que valeu o esforço. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e fiquem bem.